Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A nossa presença hoje é a da especialista em direito tributário, Hanna Rodor, com quem nós passamos a conversar agora. Hanna, especialista em direito tributário na perspectiva de quem? Do Estado ou do indivíduo, do contribuinte? Eustáquio, do contribuinte. Essa briga em glória de leão faminto com coelho manco. Exato. Então, eu estou do lado do contribuinte. Apesar de ter experiência do lado da Fazenda também, tá? Já trabalhei algum tempo na Procuradoria Fiscal, então conheço o lado do fisco e até dá um pouco mais de arcabouço para o lado do contribuinte, né? A gente sabe. Legal isso, hein? É o chamado, como é que é? É o Reiker que virou Craker. Trabalhou de um lado, agora está do lado de lá. Já ouvi a casaca. Não, mas é legal. Os reikers trabalham assim, né? Quando eles passam lá de dentro, para se defenderem dos outros reikers, eles viram crakers. É o seu caso, então. Então, na perspectiva do contribuinte, né? E nessa perspectiva, Hanna, tem muita brecha, omissão, discrepância na legislação que você consegue, às vezes, encontrar em favor do seu constituinte, do seu cliente? Sim, Eustáquio, são muitas brechas, principalmente por conta do complexo sistema tributário brasileiro, né? Então, hoje nós temos uma das mais complexas legislações tributárias do mundo. Tanto é que é tão importante, urgente e em voga já há um bom tempo a reforma tributária. Por quê? É uma amplitude tão grande de normas. Pensa bem, nós temos 26 estados da federação, mais Distrito Federal, mais de 5.500 municípios. Então, temos legislações próprias estaduais, exemplo do ICMS, legislações municipais, né, exemplo do ISS, e a legislação federal, que seria, no caso, dos tributos federais. Então, é uma amplitude tributária muito grande e é normal, natural, que haja muita dúvida, tanto de interpretação quanto de execução, né, por conta dessa burocracia exagerada. E a sua estratégia enquanto especialista, no caso, é buscar uma interpretação, porque a interpretação também tem uma carga de subjetividade, não tem? O seu negócio é buscar uma interpretação que, nesse caso, seja favorável ao seu contribuinte. Perfeito. E é assim que funciona, Hanna, é? É assim que funciona e nós temos também, nós contamos com a jurisprudência. Sim, né? Claro. Então, já existe a doutrina, a jurisprudência apoia bastante a gente nesse sentido de uma interpretação favorável. Como foi julgado no passado, né? Como foi julgado no passado, exato. E até para a gente orientar no consultivo mesmo. Eu sou muito defensora dessa orientação prévia, né? Para que não haja, por exemplo, num sistema tributário tão complexo, erros de execução mesmo. Então, o sistema tributário ele não é só a obrigação de pagar. Ele tem muitas obrigações acessórias e é isso que se busca diminuir com a reforma tributária. E essas obrigações acessórias, às vezes mesmo, o contribuinte de boa fé erra no preenchimento de uma guia, no recolhimento, no enquadramento de um tributo, ISS, ICMS. Então, é isso que a reforma busca diminuir. Não é reduzir necessariamente a carga tributária. Não é reduzir a carga tributária. Mas já ajuda muito, né, Hanna? Já ajuda muito. Porque esse é o chamado custo oculto. Não tão oculto assim, né, Eustáquio? O Doing Business, que é um relatório anual do mercado mundial, ele fez um estudo de que o Brasil, ele é hoje um dos piores, dos que mais gastam tempo para preenchimento dessas obrigações acessórias. Por exemplo, o empresário ele gasta cerca de 1.500 horas ao ano entre o preparo, preenchimento e recolhimento tributário. Isso é muito tempo, isso é muito custo. Isso é muito burro, né? Isso é muito burro. Isso é um trabalho burro, é um trabalho que não agrega valor em nada. Não agrega valor, não retorna. Como é que leitura você faz? Até debulha para nós, até para refrescar nossa memória, porque essa coisa foi muito comentada numa determinada época, teve na pauta da mídia, depois sumiu, está hibernando, está latejando no Congresso. As 2 ou 3 propostas de reforma que tem lá no Congresso.
É antigo. Olha, a reforma tributária, Eustáquio, ela já é discutida desde a Constituinte de 88. Então já há essa discussão desde então. 34 anos. Já existe há muito tempo. Recentemente, quando você fala das propostas que tramitam, nós temos a PEC 45 de 19, nós temos a PEC 110 de 2019, tem também projeto de lei, também propondo essa unificação tributária, essa reforma. Hoje, as que mais estão em voga são a PEC 45 e a PEC 110. A PEC 45, encabeçada, inclusive, pelo Bernard Arbi, que já foi secretário da Fazenda no governo Lula, no anterior, e algumas vezes ministro interino. E elas propõem, basicamente, o ponto de convergência entre essas PECs é a unificação dos tributos federais, estaduais e municipais, né? Aí a gente fala de tributos sobre bens e consumo. Uhum. A exemplo do IVA, que é um tributo unificado, o Imposto sobre Valor Agregado, que existe em mais de 168 países, né? A União Europeia toda utiliza o IVA. Como que resumidamente, essas propostas, resumidamente porque tem muitas discussões em cima disso. Sim. Elas querem pegar, por exemplo, tributos federais, IPI, PIS/COFINS, municipais, ISS, estaduais, ICMS, e aglutinar em um só. Isso são a tributação sobre consumo. Tá? A PEC 110 ela é mais ampla, ela entra de combustível, IOF, então ela é um pouco maior. E criar uma alíquota única sobre todos esses tributos de bens e serviços. Uma alíquota, hoje se fala em 25%. Então, essas propostas, elas buscam pegar toda essa amplitude de tributos que nós temos, federais, municipais, estaduais, e transformar num tributo só. Tá? A PEC 110, ela tem uma discussão... Só detalhe, Hanna, isso incluiria imposto de renda? Não, isso não incluiria imposto de renda. Tá. Então, só em consumo? Bens de consumo. Só bens de consumo. Também existe uma discussão sobre a reforma da tributação sobre a renda, que ela é bem polêmica, justamente por tirar... Qual seria a fonte de renda, né? Dividendo... Exato, tributar os dividendos que não são tributados no Brasil. Patrimônio. Isso vai impactar diretamente, por exemplo, em planejamentos tributários. Entendi. Né? Mas aí você está falando então só sobre consumo. Bens e consumos, inicialmente. Bens e consumo. Entendi. E uma dessas três, você vê alguma perspectiva de materialização, de implementação, ou seja, de vigência efetiva de alguma dessas versões? Então, Eustáquio, ontem mesmo teve uma entrevista do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o ano de 2023 seria fatal, por exemplo, para sair uma reforma tributária, pelo menos sobre os bens e consumos, que já é que tem uma discussão um pouco mais adiantada. Mas está em jogo é urgente a reforma tributária, justamente por toda essa burocracia que a gente falou, né? Esse custo elevado para as empresas, esse problema até para investimento externo, exportação de bens. A gente está exportando tributo, muitas vezes. E outra as empresas que estão lá fora vendendo produto para o IVA, tributados pelo IVA, eles não querem entrar no mercado que a tributação é tão complexa que eu tenho que me ater a regras específicas de cada um dos 5.500 municípios, ou dos 26 estados mais Distrito Federal. Então, isso gera um custo, um problema de competitividade muito grande. Alguns ficam preocupados, por exemplo, com a repartição dessa receita, desse tributo, que hoje já existe, complexo ou não, uma destinação. Né? Então, essas PECs, elas tentam, com todas as propostas que têm sido discutidas em cima delas, tentam definir se eu vou ter um imposto dual, por exemplo, que a União vai ficar responsável pelos tributos de sua competência, que já são, por exemplo, IPI, PIS/COFINS, e os estados e municípios com os de sua competência. Mas isso tudo é incipiente ainda, não se tem esse norte para qual que vai aderir. Fato é, pensando no coletivo, a previsão é que aconteça. A questão que hoje devemos ter uma carga tributária em torno de 40% do PIB, provavelmente. Por aí. O drama brasileiro não é só a complexidade desse aparato
fiscal que é difícil de operar é a questão da qualidade do gasto público, né? Porque quando a sociedade vê que 40% de sua renda é absorvida pelo Estado, dependendo do que o Estado retorna, pode até pouco, né? Nos países escandinavos, você tem coisas, deve ter uma carga tributária até maior. Eu imagino que deva passar de 50%. Mas você vê aquilo, de fato, sendo devolvido para a população em termos de bens e serviços, né? Exato, é por isso que geram essa polêmica tão grande em relação à carga tributária. Para as pessoas, para os contribuintes, né, consumidores finais, e é sobre a gente que recai a tributação, né? E é isso, você não entende, por exemplo, cadê a educação, cadê a saúde, cadê esse retorno desse tributo que bate tão forte no consumidor? Existe uma proposta de reforma tributária, de reforma de renda. O que eles querem fazer? Eles querem aumentar um pouco os limites, limite de isenção, os limites entre as faixas. Então, o que isso vai fazer? Isso vai diminuir, por exemplo, o recolhimento do imposto de renda. E tanto é que, por isso que essa contrapartida que eles defendem, muitos defendem, da tributação dos dividendos, que olha, se eu vou diminuir, porque também tem a proposta de diminuir o imposto de renda sobre pessoa jurídica, de 15% para 5%. E aumentar esses intervalos de imposto de renda pessoa física também. Então, se eu vou tirar dali, para poder dar mais poder de compra, eu tenho que colocar no dividendo. Então, nós temos duas reformas em perspectiva, na verdade. Uma sobre a renda e outra sobre o consumo. Perfeito. Da tributação da renda e da tributação do consumo. A tributação da renda tem essa questão do dividendo, né? Tributar o dividendo, tributar o patrimônio. E nós estamos falando em algum modelo que existe em outros países ou isso é uma jabuticaba, as invenções brasileiras? Não. Existe esse modelo que é desse tributo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e também em determinada proposta o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Eles já espelham o IVA, por exemplo. Né? Mais de 168 países já escolhem pelo imposto único para essa aglutinação tributária. Então, não é uma jabuticaba nesse ponto. Agora, a questão da tributação sobre imposto de renda, ela é bem discutida. Por quê? O Brasil é um dos únicos países que não tributa dividendo, por exemplo. Ele já é tributado na apuração do lucro da pessoa jurídica, né? Sim. Entendi. A presença hoje é da especialista em direito tributário, Hannah Rodor. A gente volta já. Voltamos com a presença da especialista em direito tributário, a doutora Hannah Rodor. Hannah, quais são os problemas mais frequentes que o empresário na sua rotina de produtivo e de contribuinte lida? Eustáquio, existem uns problemas, às vezes, de dúvida em relação a qual imposto deve recolher. Então, existem as ações, tanto as medidas administrativas e judiciais, para poder sanar essa dúvida. Por exemplo, uma consignação em pagamento a favor do ente que ele entende, dos entes que ele entende devido o tributo. Existe, por exemplo, questões prescricionais. Às vezes ele é cobrado, tem restrições no CNPJ ou até na pessoa física de tributos já prescritos. Então isso é bem recorrente. Existe, por exemplo, às vezes um equívoco da Fazenda no enquadramento tributário ou até na alíquota a ser cobrada. Então ocasiona um recolhimento a maior do tributo. Então, assim, são diversos tributos. Às vezes uma impossibilidade, às vezes o contribuinte faz jus a algum benefício tributário e ele não é permitido aderir, entende? Então, e aí isso pode ser corrigido por um mandado de segurança. São algumas das questões que ocorrem no cotidiano da advocacia tributária. Eu sei de grupos econômicos que usam do expediente se alavancar com o dinheiro que era destinado ao recolhimento do imposto. Eles lançam o imposto, mas não recolhem, ou seja, eles fogem da capitulação de sonegador e preferem ser inadimplentes. A gente pode entender isso como uma prática frequente?
É bastante frequente, Eustáquio. E assim, além dessa questão de denominação, que também é importante... Se é inadimplente, eu sou negador. Parece ser um pouco mais leve, né? Existe também uma questão da responsabilização. Por exemplo, também criminal, porque existem os crimes tributários, e questão de autuação mesmo da Fazenda. Sim. E as devidas e pesadas sanções. As devidas sanções, penalidades. Então, às vezes, ali no gerenciamento de risco meio desse estirpe, eles ponderam essas questões, o que, enfim, é bem complicado. É um jeitinho brasileiro também de lidar com isso, né? Convenhamos, né? Uma coisa que está se discutindo no curso da reforma que está para ser gestada, que está sendo gestada e está por se implementar, essa questão da destinação, da tributação no destino ou na origem. Como é que você vê isso? Porque, na verdade, nós temos poucos estados produtores no Brasil do qual se originaria a grande parte da produção nacional. E a maioria é estado de destino, né? Como é que deve ser interpretado isso? Assim, tem uma discussão nesse sentido de que a tributação no destino evitaria algumas guerras fiscais. Então, assim, são feitos alguns convênios entre as fazendas e justamente para poder evitar isso. Por exemplo, redução, concessão de benefícios... Como o caso aqui do Espírito Santo, nós temos aqui alguns programas de incentivo. Exato. Aqui no Espírito Santo mas existem alguns até mais agressivos que não pagam, não retornam para o contribuinte, para poder você puxar aquela empresa para poder, enfim, gerar emprego, gerar renda. Então, assim, essas guerras fiscais, esses problemas entre os entes federados, foi algo a ser ponderado para poder alterar essa tributação. Então, mas mesmo assim, é um ponto de muita discussão, justamente por conta do impacto que gera essa inserção das empresas nos estados de origem. Rani, eu quero voltar a um assunto que você tratou dele no bloco anterior, porque você colocou assim, como são dois movimentos distintos de reforma, reformar a tributação da renda e reformar a tributação do consumo, né? Mas você acha que socialmente deve haver prevalência de um sobre o outro? Eustáquio, a reforma sobre os bens e consumos, ela, como a gente conversou antes, ela é bem antiga, uma discussão muito antiga, justamente por conta da complexidade e da burocracia que existe hoje no sistema tributário brasileiro. Então, se a gente for falar de urgência, essa é a nossa grande urgência. Porque o custo disso é muito alto. E sem falar na questão da polêmica que a reforma da tributação sobre a renda tem gerado, né, em relação à tributação dos dividendos que não são tributados no Brasil hoje, da diminuição da alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica. Então, assim, se for para falar em urgência e a prioridade do governo, pelo que se tem dito, é a reforma da tributação sobre bens e serviços. A questão da bitributação, vocês que são da área, vocês conseguem identificar isso ou isso, quando vocês são demandados, exige uma pesquisa muito grande para você conseguir mostrar a vulnerabilidade da lei porque ela está incorrendo numa bitributação? Recorrentemente, né? E é interessante que nós contamos com uma rede de apoio, de conversa, dos estudiosos do direito tributário. Um fórum, né? Exato, que já gera uma certa facilidade, digamos assim, para a gente identificar onde que isso está acontecendo. Agora, a maior dificuldade é superar isso. Né? Quando temos que tomar uma medida judicial, por exemplo, e fazer valer essa interpretação de que, de fato, há uma bitributação. Então, a identificação nem por si só nem é o ponto mais difícil, mas sim a superação do problema. Ou o reconhecimento do ente público. Exato. Que ele está cobrando duas vezes. Exatamente. Uma questão, Rana, que o ICMS, ele é um imposto em cascata, não é? Sim, cumulativo. Hein? Cumulativo? Cumulativo, porque você gera um crédito na medida que você paga no momento anterior, que você vai abater do valor que você vai recolher agora, não é? Perfeito. Não é esse o mesmo princípio do IVA, não? Então, o IVA, ele seria defende que ele vai ser um tributo que também ele preza pela não cumulatividade, ou seja, o contribuinte vai fazer jus a um creditamento
que tenha sido recolhido na cadeia anterior. Porque essa questão, ela é mais, a substituição tributária, né, quando a gente vem discutir, ela é mais para uma questão organizacional, uma facilidade de fiscalização e de recolhimento. Então, por exemplo, eu vou recolher ali da indústria, que é mais fácil eu fiscalizar e recolher. Então, uma indústria de refrigerantes, por exemplo. Sim. Né? Olha toda a cadeia de contribuintes. É mais fácil recolher da indústria do que recolher de bar do em bar, né? Perfeitamente. Então, o IVA, das propostas que tem discutido, ele também vai ter essas características. Com certeza ele terá essas características, então, né? Com certeza é complicado. Agora, uma outra questão que eu quero ver com você me parece que a nossa Constituição, nossa Carta Magna, mesmo na edição de 1988, ela prevê que a alíquota tributária, a alíquota que incide sobre um bem ou serviço, tem que ser inversamente proporcional à essencialidade desse bem, desse serviço. Isso, na prática, é cumprido? Então, que é algo que gera muita discussão, né? E é algo que provavelmente... Cesta básica, por exemplo, de uma certa maneira né? Exato. A cesta básica Perfeito. Então, assim, e é algo que... O arroz, são os alimentos da cesta básica. Isso. E quando nós temos também produtos que são danosos para a saúde, por exemplo, cigarro, bebida, tem um custo maior. Sim. Essa questão, ela tem sido muito debatida na discussão do IBS, da reforma tributária, justamente quem defende a alíquota única, no primeiro momento, parece que não observa a essencialidade. Porque se eu tenho uma alíquota única de 25%, como é que eu vou diferenciar os bens essenciais ou não? Sim. Entende? Então, algumas sugestões, e é exatamente por isso que essas propostas demoram e são aditadas. Como é que eu vou fazer com a saída para os bens essenciais? Eu vou fazer uma restituição tributária depois? Ou eu vou criar alíquotas diferenciadas a depender da essencialidade do bem? E se eu criar várias alíquotas diferenciadas a depender da essencialidade do Estado, eu vou voltar para a complexidade do atual sistema tributário? Então, essa que é a grande discussão das PECs. Ou seja, há muito a ser discutido, então, né, Hanna? Muito. Hein? Muito. Aí, para a energia elétrica, há alguma discussão a respeito de quão essencial é a energia? Qual lá que pode faltar energia? A discussão da energia elétrica ela é bem antiga, uma discussão muito antiga, que recentemente teve um reconhecimento da redução da alíquota, né, de 25% para 17%. Ela desceu, na verdade, para níveis civilizados, que é 17%. Continua alto. Continua alto. Alto. Algumas empresas, por exemplo, que já tinham até ajuizado a ação, porque teve a modulação dos efeitos da decisão, fazem jus até à restituição do passado, né, dessa diferença paga maior. Mas Opa, isso aí é uma coisa interessante. Como é que é isso? É interessante. Então, desde o julgamento do tema, houve uma modulação dos efeitos, porque as pessoas que até então tinham ajuizado a ação pediram não só a diminuição da alíquota da energia elétrica por conta da essencialidade, como também a restituição do que foi pago dentro do período prescricional de 5 anos. Sim. Né? Então, essas pessoas que já tinham ajuizado a ação, não digo agora, não teria mais esse direito à restituição. Fazem jus à restituição desse valor recolhido. 60 meses, não é pouca coisa, né? 60 meses, que é o prazo prescricional de 5 anos. 5 anos. E você como é que você vê isso? Você é cética? Você acha, nós estamos no Brasil, vale tudo isso, tá? Como é que você pensa? Você já está lidando com isso há um tempo, né, Hanna? Essas questões todas que se colocam aí, mas que vão se empurrando, né? Vai se empurrando. Você me conhece já, eu tenho certo ceticismo em relação a essas discussões. Você joga o jogo, né, na verdade? Dentro... É até um pouco triste colocar assim, né? Mas você como operador do direito, você joga o jogo. Mas a gente tem que ter, exato, a gente tem que ter uma análise mais fria da situação. Tem que se atualizar do que está sendo aplicado ou não. E agora, criar grande expectativa no mundo ideal. Tem muitos pontos aí que Hanna, tenho minhas críticas. Entendeu? Agora, a questão da reforma sobre a renda, por exemplo, tem muito impacto aí que eu não concordaria. Mas, assim, que é necessária uma reforma tributária, pelo menos em relação aos impostos sobre bens e serviços, isso e é urgente. Hanna, já encerrando, uma questão de fundo, a partição e repartição do bolo tributário. Hoje a União fica com mais ou menos 65%, os estados, os entes federativos,
com 25%, e os municípios, quando chegam a 15%. Toda a demanda de serviço do ente público está no município, porque as pessoas moram nas cidades, né? Esse conceito de nação, de país, de unidade federal, de união é uma abstração jurídica que vigora, mas ninguém mora. A gente mora no Brasil, mas a gente mora em Vila Velha, em Vitória e tal. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa questão desse pacto federativo efetivo, que significa como se distribui o dinheiro que se toma da população? Isso é um dos grandes pontos de discussão, Eustáquio, inclusive nas PECs, que é essa destinação do recurso. Tá? Por muito tempo, os entes públicos municipais e estaduais, eles travaram uma batalha grande com as reformas tributárias, justamente porque os impostos relacionados destinados a eles já estavam, de certa forma, definida a destinação. Agora, quando a gente fala do imposto único, uma das propostas, por exemplo, dá à União Federal, compete a ela fazer essa repartição das alíquotas, que chamam alíquotas internas, né, que seriam as alíquotas que seria distribuído para cada ente. Então, isso gera uma preocupação dos entes municipais e estaduais, por exemplo. E aí, no segundo momento, sugeriram, então, por que nós não fazemos um imposto dual? Não seria mais único. Dividiria os impostos, como a gente conversou, municipais e estaduais, e o imposto federal. Porque o Estado e o município daria ali sua destinação e a União a sua destinação. Então, isso daí foi algo que gerou certo conforto nesses entes, mas ainda é algo de discussão. E essa é uma das grandes questões da reforma tributária. É por isso que se arrasta tanto tempo, porque é interesse de muitos, principalmente dos grandes municípios, grandes estados. Ana, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, seus esclarecimentos e aquilo que você explicou para nós a respeito desse assunto, que tem sua complexidade, né? Disponho, está com prazer estar aqui e espero voltar mais vezes. Conte comigo se precisar. Bacana a presença hoje de Ana Rodor, especialista em direito tributário. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.